Os irmãos têm total liberdade, se quiser ir no banheiro, se levantar, né? Não fiquem constrangidos. No meio da palavra, se quiser pegar água, café, fiquem à vontade. Nós criamos aqui um ambiente bem descontraído, onde nós meditamos na palavra. Inclusive, quem quiser participar, comentar, isso aqui não é o modelo de pregação que nós vemos na igreja evangélica. Nós meditamos na palavra do Eterno. E na palavra do Eterno, nesse shiur, os irmãos têm a liberdade para perguntar, para complementar. Isso que o Rabino falou também está lá e tal. Isso ajuda a trazer mais robustez, né? Tornar o estudo mais robusto. Beseder? Okay. Quero ver se eu consigo abrir aqui o material. Ok. Muito bem, Parashá Vayeri é a Parashá que nós vamos meditar. É a última porção do Sefer Bereshit, do livro do Gênesis. Ela compreende do capítulo 47, verso 28, até o capítulo 50 e o verso 26. A Haftará, que é o texto que corresponde a essa porção, está em 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 12. E o texto da Brit Hadashah, que corresponde a essa porção, está em Atos dos Apóstolos, Maasei Shiliachim, capítulo 7, do 9 ao 16. E também no Sefer Ivrim, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do verso 21 ao verso 22, e também em 1 Quefa, do capítulo 1, do 3 ao 9, 2 Quefa, que é Pedro, também, 1 Quefa, também no capítulo 2, verso 11 ao 17. Ok. A palavra Vayeri significa e viveu, porque é a primeira palavra significativa do texto. Vayeri Yaakov ba'aretz Mitzrayim. E viveu Yaakov na terra do Egito. Sheva Esre Shanim, 17 anos, de sorte que os dias de Yaakov, os anos da sua vida foram 147 anos. Esse é o primeiro passuque. Acerca de Yaakov ter permanecido no Egito após a fome mundial ter acabado, o Rambam, cujo nome, o Ramban, com Nun no final, que é o Narmânides, faz o seguinte comentário: a descida de Yaakov ao Egito alude ao nosso atual exílio pelas mãos da quarta besta. Olha aqui, nós estamos falando de um comentário rabínico, Narmânides, que não creu em Yeshua. Ele viveu por volta do ano 1040, depois de Yeshua. Interessante o comentário que ele vai trazer. Veja bem, ele vai comentar essa descida de Yaakov para o Mitzrayim, para o Egito. Ele já vai aludir isso como um cativeiro. Porque segundo os nossos sábios, quando nós lemos ali que Israel ficou 410 anos no cativo no Egito, nós entendemos que o povo de Israel ficou ali debaixo de chicote 410 anos. E da onde temos a ideia que foi 400 anos o cativeiro egípcio? Por causa de Bereshit, Gênesis capítulo 15, onde Hashem fala a Abraão lá, no pacto entre as partes, que nós chamamos em língua hebraica de Brit Ben Rabetarim, o pacto entre as partes, quando Abraão corta os animais no meio, né? E Abraão então enxota os animais que estavam ali sobrevoando, né?
o sacrifício, o Corban de Avraham. E aí então Avraham, ele dorme, ele cai no sono, porque vem uma treva naquele ambiente e ele cai no sono. E nesse cair do sono, ele está meio que entre acordado, meio que dormindo, meio que acordado. Quem já passou por isso, né? Em transe, isso, naquela divisa, né? Naquele eruv, entre acordado e dormindo, ele vê então um fogo passando pelo meio das partes, 2 chamas de fogo. E Hashem falando a Avraham. Hashem vai trazer as revelações do que iria acontecer com a semente de Abraão. Antes mesmo de Abraão ter filho, Hashem já estava revelando a Avraham Avinu o que iria acontecer. E Hashem falou a Avraham: esta terra eu darei à tua semente, Avraham, a terra das tuas peregrinações. Porém, a tua semente, a tua descendência, será oprimida por um povo 400 anos. Porém, eu subjulgarei a nação que oprimir este povo. Então, ali nós temos a ideia de que o cativeiro egípcio durou 400 anos. Mas a pergunta é, quando começou esse cativeiro? Os rabinos vão dizer o seguinte, que de chicote nas costas, opressão no Egito, foram só 210 anos. Não foi 400 anos de chicote e humilhação. Mas esses 400 anos começa a ser contado no momento em que José, é vendido por seus irmãos. No momento em que Yosef desce para o Mitzrayim, para o Egito, ali começa a contagem. Sábios vão falar sobre isso. E eles fazem um cálculo, uma matemática realmente que bate. Quando Yosef é vendido, então começa o cativeiro. Então a gente conhece toda a história. Yaakov está em Canaã. Os filhos de Jacó estão em Canaã com Jacó. Yosef está no Egito, foi vendido. E Yosef então vai passar por todo aquele processo, casa de Potifar, e lá se passaram longos 20 anos que Yosef está no Egito. Agora, Yosef é honrado no Egito. Ele vai virar um governador. E esse governador, chamado Tsafenat Paneah, que é Yosef, no qual governa o mundo, somente a casa de Faraó ele não tem autoridade, mas governa o mundo. Ele vai ter a revelação do sonho lá, vai revelar o sonho de Paraó, vai falar, não, 7 anos de escassez, 7 anos de abundância, tem que estocar para quando vir a escassez, ter poder de alimento na abundância. Muito bem, agora o que acontece? Chegou o período de escassez. E nesse período de escassez, o povo hebreu é obrigado a ir no Egito buscar alimento. Quem que eles vão encontrar? Yosef. Eles vão encontrar José lá, não vão reconhecer seu irmão, vão negociar, vai acontecer o episódio lá de Benjamim, a taça no saco lá do alimento do Benjamim, Yosef fazendo uma jogada para ver se de fato os irmãos estavam arrependidos de terem feito o que fizeram com ele, porque Benjamim era o único irmão de Yosef que tinha o mesmo pai e a mesma mãe. Os outros filhos eram filhos de Yaakov com Lia, Yaakov com Rachel, Yaakov com Bila, Yaakov com Zilpa. Mas os únicos filhos de Yaakov com Rachel é quem? José e Benjamim. Quando Yosef vai para o Mitzrayim, para o Egito, ele não conhecia, ele não tinha irmão ainda com filho do mesmo pai e da mesma mãe. Benjamim vai nascer na época em que Yosef já está no Egito.
Quando ele fica sabendo, temos um irmão mais novo, ele fica curioso, ele quer conhecer. É filho de Raquel com Yaakov. Manda chamar, enfim, o que Yosef pensa? Se é filho de Raquel com o pai, Yaakov, então provavelmente é oprimido da mesma forma que eu era oprimido. Yosef queria investigar para ver se o irmão era oprimido da mesma forma pelos seus irmãos. E assim saber se de fato os irmãos tinham se arrependido ou não. Vocês conhecem a história. Enfim, os irmãos se mostram arrependidos, Yosef se dá a conhecer. A alegria toma conta, uma grande simcha. Agora a notícia vai para Canaã. Yaakov é avisado, Yosef vive. Yaakov se alegra, para resumir, agora toda a comitiva Yosef vai enviar uma comitiva a Canaã, vai mandar buscar sua família, e toda a família volta com a comitiva de Yosef para o Mitzrayim. E agora sim o texto vai dizer que Yaakov desceu para o Mitzrayim, para o Egito. E o texto da Parashá Vayeri, então, vai narrar assim: e Yaakov viveu na terra do Mitzrayim 17 anos. Então, veja bem, da descida de Yaakov para o Mitzrayim, o Egito, Yaakov já viveu ainda mais 17 anos. Que é o tempo que Yosef, a idade que Yosef tinha quando foi vendido pelos seus irmãos. Isso é interessante. Quando Yosef foi vendido, Bereshit, Gênesis capítulo 37, se eu não me engano, os irmãos podem me corrigir se conseguirem achar a referência, vai dizer que Yosef tinha 17 anos. Vê se consegue achar aí, irmão Ori. Gênesis 37, vamos lá. Parashá Vayoshev. No verso 1 e 2, Gênesis 37. Ok. Gênesis 37, como é que está escrito? E habitou Jacó na terra de Canaã. É isso, né? Gênesis 37. Verso 1 e 2. Isso, continua lendo. Ó, sendo José de 17 anos. Neste capítulo, Yosef vai ser vendido por seus irmãos. Era a idade que Yosef foi vendido, 17 anos. Veja bem. E agora Yaakov vai viver 17 anos no Egito. Olha só que interessante isso. Como os acontecimentos se conectam. Eu mencionei que depois de 20 anos que Yosef está no Egito, é que Yaakov vai descer. Mas há rabinos que especulam que foi também um tempo de 17 anos no Egito, que Yaakov vai descer também para o Egito, depois. Yosef ficou 17 anos no Egito, e depois de 17 anos, Jacó vai descer para o Egito. E agora Jacó viveu 17 anos no Egito. Ou seja, como se Hashem tivesse compensando o tempo da ausência de Yosef. O 17 aparece muito aqui. Quando Yaakov desce para o Mitzrayim, para o Egito, quando o texto diz que Yaakov viveu 17 anos no Egito,
Isso para os rabinos já é considerado uma diáspora, um cativeiro, porque está vivendo fora da terra da promessa, está numa espécie de diáspora, de galut, de dispersão. Então, no contexto judaico, o povo de Israel já está em exílio aqui, já está contando os 400 anos de exílio no Egito. Veja bem. Então, quando Narmânides vai comentar isso aqui, ele vai falar sobre exílio. A descida de Yaakov ao Egito alude ao nosso exílio atual pelas mãos da quarta besta. Narmânides vai dizer o seguinte, ele vai comparar, isso é uma alusão ao cativeiro que nós estamos vivendo hoje. E qual é o cativeiro que nós estamos vivendo hoje? O cativeiro romano. O cativeiro romano, como bem mencionado aqui pelo irmão Fogaça, que existe uma Roma espiritual, a Roma imperial hoje caiu por terra, a física, mas existe um império espiritual que ainda está de pé, que oprime o povo judeu. Isso é conhecido no judaísmo como Edom. O cristianismo, o movimento católico romano, que perseguiu os judeus na Idade Média, Inquisição Católica, Holocausto nazista, porque para quem não sabe, Hitler era luterano. Então, o movimento cristianismo, do qual o protestantismo é um ramo, é um catolicismo reformado, é católico, não tem como negar, é conhecido no meio judaico como Edom. Porque, para quem não sabe, Roma é descendente de Esaú. Olha que interessante. Nós temos os registros, eu tenho esses registros que traça toda a descendência. A ascendência, no caso, né? Ou descendência, agora eu troquei as bolas. Mas, enfim, Roma é descendente de Esaú. E é por isso que no meio judaico, Roma, cristianismo, que é tudo a mesma coisa, é chamado de Edom. E Narmânides vai dizer que esse cativeiro egípcio aqui que Jacó está vivendo, é um cativeiro sutil, porque eles estão vivendo bem, né? Exatamente. 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 Por quê? Porque o que a igreja hoje diz? Que a igreja substituiu Israel. Não as promessas agora é para a igreja. Nós somos o verdadeiro Israel. O Justino, pai da igreja, falou, a igreja é o verus Israel. Então, vê que há uma coerência nos fatos. Isso no mundo espiritual é algo muito relevante, nós não podemos ignorar isso, porque de fato, Roma, o movimento cristianismo, não os cristãos, porque cristão é uma coisa, cristianismo é outra, apesar da similitude, né, de vocábulo, cristianismo é uma coisa, cristão é outra, são coisas diferentes, mas o cristianismo, o movimento cristianismo, pertence à Roma espiritual, ou seja, os edomitas espirituais, que tentam usurpar a herança de Jacó. Estão reivindicando, né? Enfim. Narmânides, então, vai dizer que esse exílio no Egito alude a esse cativeiro atual que nós estamos vivendo, porque Narmânides viveu 1000 anos depois de Yeshua, e desde então não existiu uma diáspora posterior. Os judeus ainda estão espalhados no mundo desde a época em que Adriano, imperador romano, entrou no norte de Israel, avassalou os judeus, correram os judeus da terra, depois vieram os cruzados, correram os judeus da terra, terminaram de correr, expulsar os judeus da terra. Os judeus vão buscar refúgio na Babilônia, em Sura, onde vai ter as academias talmúdicas. Enquanto Roma está se organizando nos concílios, o primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Yeshua,
Nessa época, os Amoraim, os sábios judeus, já estão formulando o Talmud Bavli, o Talmud babilônico na Babilônia. Nessa mesma época. E não só na Babilônia, mas as nações inteiras receberam judeus. Espanha, Portugal, que eram as maiores colônias judaicas de judeus sefaraditas. A Europa ali, Polônia, Alemanha, judeus askenazi. Enfim, a Hungria, a Bulgária vão receber judeus. Todas as nações praticamente vão receber judeus. Desde então, houve-se, sim, o retorno a Israel. Israel foi fundada como uma nação. Muitos judeus já voltaram, isso é verdade, mas a maioria dos judeus ainda não voltou para a terra de Israel. A maioria do povo de Israel ainda está em exílio. Nós, judeus que moramos no Brasil, nós entendemos que estamos em exílio, porque não é a nossa pátria. A nossa pátria é Eretz Israel, é a terra de Israel. Então, partindo desse pano de fundo, é que Narmânides vai dizer que esse exílio egípcio alude, faz uma alusão, que é o segundo nível de interpretação do Pardês. Tem o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod, onde o Remes é a parte alusiva, alegórica, né? E Narmânides, usando esse nível de interpretação da Torá, ele vai dizer, esse exílio egípcio alude ao exílio atual em que vivemos pelas mãos da quarta besta. Nós sabemos, né, lá na estátua de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, havia uma estátua. Ouro, prata, bronze e que mais? Ferro fundido com barro, lá nos pés. Interessante isso, porque quando nós falamos de ouro, falamos ao Império Babilônico, primeiro cativeiro. Quem foi a primeira besta? Nabucodonosor. Aludindo ao Armilos, anti-Mashiach, Sotem HaMashiach, o anti-Mashiach. Falando desses cativeiros, né, desses imperadores, aquele que representa, existiu vários arquétipos de anti-Mashiach. Nimrod foi um deles, Haman foi um deles, o Amã lá do livro de Esther. Mas se tratando da visão, do sonho de Nabucodonosor, a primeira parte de ouro é o reino babilônico. A parte de prata é o Império Persa. Depois o Império Medo-Persa, a parte de bronze. E a parte de ferro com barro, o que representa? O Império Romano. Perdão, corrigindo. Alguns vão dizer que é Medo-Persa, a terceira parte, é ouro, Babilônia, prata, persa. Outros vão dizer que o bronze é Medo-Persa, mas há quem diga que também é o Império Grego que dominou também. E a quarta parte, que é o barro misturado com ferro, alude ao cativeiro romano, ao Império Romano. E é o interessante porque quando nós olhamos a estátua de um homem, quando chega na cintura para baixo, em que vai comencionar o barro com o ferro, isso é interessante, nós vamos ver que há uma bifurcação, porque as pernas é uma bifurcação. É como se quando chegasse no reino romano, abrisse uma bifurcação de dois impérios, ferro misturado com barro. E o que significa essa bifurcação? Exatamente o que nós estávamos falando. O império espiritual e o império terreno. Quando nós falamos de império terreno, Roma física, o império romano. Quando nós falamos de um império espiritual, Roma espiritual, cristianismo, Edom. Isso é interessante. A pedra vem, olha a visão, uma pedra, ela vem do céu
e ela foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, e ela vem e atinge os pés da estátua e aniquila os pés da estátua. Ou seja, essa pedra aniquilou o Império Romano. Quem é essa pedra? Mashiach. Ele é a pedra, ele é a rocha que vem e aniquila o Império Romano. Então isso nos dá a entender que de fato Yaakov, Jacó, Israel só conseguirá vencer o Edom espiritual na volta do Mashiach. Essa pedra, a volta do Mashiach, é que vai atingir os pés dessa estátua. A base, a estrutura. Interessante que o calcanhar, né, a gente já estudou muito sobre o calcanhar, que nos arremete ao final. O calcanhar é o final. Mashiach vai vencer. Interessante isso. E Narmânides vai mencionar isso. Ó, esse exílio egípcio alude ao atual exílio, que é o que nós estamos, é o que está durando mais. 2000 anos de exílio. Narmânides vai dizer, pelas mãos da quarta besta, que representa Roma. Olha aqui que Narmânides vai dizer. Irmãos, Narmânides não cria em Yeshua. Mas veja como os pensamentos se fundem. Porque, de fato, é a interpretação judaica. Há muitos paralelos, pois foram os próprios filhos de Yaakov, ele vai comparar agora a semelhança, pois foram os próprios filhos de Jacó, que pela venda de seu irmão Yosef, causaram sua ida até lá. Interessante isso. Eu quero abrir um parêntese aqui. O que gerou a dispersão do povo judeu nas nações? Aquilo que nós chamamos de Sinat Rinan, o ódio infundado, o ódio gratuito. Na época que Yeshua veio, ele foi enviado por Deus numa época terrível, aonde o Sanhedrin, o Sinédrio era corrompido, os sábios haviam corrompido a sua sabedoria, havia muita corrupção no templo, e o povo sofria daquilo que nós chamamos de Sinat Rinan, o ódio infundado. As pessoas odiavam as pessoas de graça. Ah, mas ela nunca te fez nada. Ah, mas eu não gostei da cara dele. Era assim, semelhante aos dias de hoje. Não gosto dele, não fui com a cara dele. Bom, a pessoa não te fez nada. É um ódio gratuito. E os sábios vão dizer, por causa disso, o povo de Israel foi disperso nas nações. Mas nós sabemos também que pode até ter sido um dos motivos, mas o principal motivo de Israel ter sido disperso foi justamente a morte do Mashiach. Quando houve a rejeição, a gente sabe que tudo isso foi orquestrado por Hashem, não querendo culpar o povo judeu, o próprio Hashem orquestrou isso, mas o povo de Israel já estava vivendo uma idolatria na época. O povo de Israel já estava sendo helenizado na época, se misturando com culturas gregas. Havia os saduceus, por exemplo. Quem é os pais dos saduceus? Era um homem chamado Tzadok e um outro chamado Baitos. Deu origem à ramificação dos saduceus, os Tzadukim e os Baitosim. Eles não acreditavam na Mishnah, não acreditavam na Torá oral, Shebial Peh, não acreditavam naquilo que nós recebemos como tradição do Monte Sinai. Eles não acreditavam. Eles acreditavam só no que está na Torá. Eles não acreditavam nem no que estava nos profetas. Eles não acreditavam, só Torá. Que daí ficava mais fácil de manipular. Eles interpretavam a Torá da maneira como eles queriam. Os saduceus e os baitosim. Óbvio que com o tempo eles se assimilaram, mas houve-se esse homem chamado Tzadok,
que deu origem ao movimento dos saduceus, na época do Zugot, isso antes de Yeshua nascer, isso na época do discípulo do último sacerdote, chamado Shimon Hatzadik. Como é o nome dele? Não recordo agora. Ele vai dizer o seguinte: este discípulo do último sacerdote chamado Shimon Hatzadik vai dizer o seguinte: não devemos adorar a Deus pensando nas bênçãos. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, sem pensar nas recompensas. O Tzadok falou, mas sendo assim, então, que graça tem adorar a Deus? Olha como ele era rebelde. E ele começou a andar com os gregos, ter relacionamento com os gregos, e começou a trazer pensamento filosófico para dentro do judaísmo, e começou, de uma certa forma, helenizar o judaísmo na época. Então havia pensamento gnóstico dentro do judaísmo na época de Yeshua. Não eram todos os ramos judaicos que tinham essa visão, mas havia sim hereges no meio do povo. Então já estavam vivendo idolatria, tinha o Sinat Rinan, o ódio infundado, houve-se mais isso daí, a morte do Mashiach, destruição do segundo templo. Roma então vem e subjuga Israel e expulsa Israel das suas terras. Mas tudo porque, veja bem, o detalhe, porque venderam, a Mashiach foi vendido, assim como Yosef foi vendido. Mas o Narmânides não vai trazer isso. O Narmânides vai dizer o seguinte: a venda de seu irmão Yosef causaram a sua ida até lá. Yaakov, aliás, foi para lá por conta da fome, pensando em encontrar alívio com o filho da casa, com o filho na casa do amigo de seu filho. Pois o faraó amava Yosef e o considerava como filho. E o Narmânides falando isso. Era sua esperança ascender de lá assim que a fome cessasse na terra de Canaã. Então eles pensavam em retornar. Assim como eles disseram, para permanecer na terra que viemos, pois teus servos não têm pasto para seus rebanhos, pois a fome é pesada na terra de Canaã. Eles vão falar isso, né, para o faraó. Então eles não subiram, mas em vez disso, o exílio se prolongou sobre Yaakov e ele morreu lá. Quando as coisas melhoraram, o povo de Israel não voltou para Canaã, permaneceram no Egito. Eles mesmos se colocaram no Egito, porque eles poderiam ter ficado lá até que as coisas melhorassem, ter voltado para a terra. Mas não, Yosef é governador, está cômodo aqui, está agradável, começaram a ficar lá, veja bem, e não voltaram para a terra. E o exílio se prolongou sobre Yaakov, e ele morreu lá. E seus ossos subiram de lá, acompanhados por todos os anciãos e cortesãos de Faraó, que instituíram severas lamentações por ele. Em relação, nossa relação com nossos irmãos Roma e Edom é semelhante. Narmânides falando. Nós mesmos causamos nossa queda em suas garras. Como eles, foi feito uma aliança com os romanos. E Agripa, o último rei durante o segundo templo, fugiu para eles em busca de ajuda. Foi devido à fome que Jerusalém foi capturada pelos romanos. E o exílio se prolongou sobremaneira sobre nós com o seu fim. Ao contrário dos outros exilados, sendo desconhecidos,
estamos nela como os mortos que dizem: nossos ossos estão secos, estamos completamente cortados. Isso ele trazendo a comparação com os ossos de Yosef. Mas no final, eles nos trarão de todas as nações, como uma oferta ao Eterno. Eles ficarão em profunda tristeza e contemplarão nossa glória, e veremos a vingança do Eterno, que Ele nos ressuscite, para que possamos viver em sua presença. Olha só, o que Narmânides está fazendo aqui? Ele está comparando os ossos de Yosef, que volta do Egito para ser sepultado em Canaã, na caverna de Macpela. Lembra lá que Abraão comprou, né, em Hebron, a caverna de Macpela. Jacó desce para o Egito, ficam lá, o exílio acaba se prolongando, e Yaakov acaba morrendo. O que acontece? Os ossos de Yaakov vai voltar para Canaã. E nisso que volta para Canaã, é sepultado em Hebron. Narmânides vai dizer: assim como os ossos de Yosef, perdão, eu falei Yosef, né? É Yaakov. Assim como os ossos de Yaakov voltou do Egito para ser sepultado em Canaã, assim o povo de Israel vai voltar das nações, desse exílio romano que vivemos, disperso entre as nações. Nós vamos voltar com ossos como ossos secos. E aí então, Narmânides vai dizer que ele nos ressuscite, para que possamos viver em sua presença. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está citando Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. Narmânides faz uma extraordinária conexão do retorno dos ossos de Yaakov para a terra de Israel, com a profecia de Ezequiel 37, que menciona Israel como uma nação de ossos secos, que ressuscitarão e retornarão de forma plena para a terra de Israel. Olha a conexão belíssima do Narmânides. Está escrito: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha o que Narmânides fala: que ele nos ressuscite. Olha só. E aqui no texto de Ezequiel vai dizer: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Olha aqui. Os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Isso também fazendo uma alusão ao que Shaul fala em Romanos 11. Os galhos naturais foram cortados. Olha como tudo se encaixa. Mas Shaul vai dizer: Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Olha aqui. Se vós, sendo jambuzeiro, ou zambujeiro, né, enxertado contra a sua própria natureza, fostes enxertado na boa oliveira, por acaso Deus não é poderoso para enxertar os ramos originais? Shaul vai dizer: não despreze os ramos originais, porque pela sua incredulidade foram cortados. Da mesma maneira vós, se permaneceres, se forem incrédulos, Hashem também não poupará a ti. Se ele não poupou os ramos originais, poupará a ti? Pois não desprezes os ramos originais, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Olha aqui.
E é isso que está dizendo o texto, porque em Ezequiel está dizendo o seguinte: eis que pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. O povo de Israel falando de si mesmo. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, verso do 10 ao 12. Vos trarei. Vai ressuscitar e vai trazer. Quando conectamos a descida de Jacó para o Mitziraim, entendemos que faz alusão a esse cativeiro. E os paralelos estão aí para confirmar, porque depois Jacó vem, e diversas vezes, vamos e viemos, diversas vezes, Hashem chama a nação de Israel de Yaakov. Então, os ossos de Jacó, vêm para a terra de Israel para ser sepultado na terra de Israel. Da mesma forma, os ossos de Yaakov, agora como nação, voltarão para a terra de Israel. Obviamente, haverá ali a ressurreição dos mortos. Quando a gente fala ressurreição dos mortos aqui, isso é forma alegórica. Por quê? Porque está falando de um derramar do Espírito que vai acontecer nos últimos dias. O mesmo derramar do Espírito, da Ruach HaKodesh, que houve em Atos 2 dos Apóstolos, Maasei Shliachim, vai acontecer de forma maior nos Aharit Hayamim nos últimos dias. Por quê? Zacarias, capítulo 12, verso 10. O profeta diz: e naquele dia derramarei sobre os habitantes de Judá e de Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Como assim então vai derramar um espírito de graça e de súplica? Como assim olharão para mim a quem transpassaram? Óbvio, Israel vai reconhecer Mashiach e Yeshua, mas para isso precisa haver um derramar do Espírito. Derramarei um espírito de graça e de súplica. Vai haver um derramar sobre o povo judeu. Oi? Exatamente. Exatamente. Que é o que vai atrair o Mashiach, porque Shaul vai dizer em Romanos 11, verso 15, se a rejeição trouxe bênção para os gentios, o que será então a sua admissão? Se não vida dentre os mortos? Olha aqui, Shaul vai falar algo interessante, porque se o tropeço de Israel resultou em bênção para a humanidade e reconciliação do mundo com Hashem, quanto maior bênção então vai ser quando eles admitirem o Mashiach. Se não vida dentre os mortos, por quê? Porque isso vai atrair Mashiach, e quando Mashiach volta, o que acontece? Terriat Ametim, a ressurreição dos mortos. E não só, aqui é um duplo sentido, não só a Terriat Ametim, a ressurreição dos mortos física, literal, mas a alegórica sobre Yam Israel, porque eles vão ressuscitar aquilo que Deus está dizendo. Em Ezequiel 37 vai acontecer um avivamento espiritual sobre Israel. E o profeta Zacarias vai dizer no capítulo 8, 10 das nações pegarão nas orlas da veste de um judeu e dirão: seguiremos para onde quer que você for, porque sabemos que Deus é contigo. E há interpretações tendenciosas, porque o mundo cristão olha para esse verso e diz: não, esse judeu que as nações vão pegar na orla das vestes é Yeshua. Isso já se cumpriu. As nações já creem em Jesus, em Yeshua. Só que não, porque o artigo definido não aparece.
O texto não diz o 10 das nações pegarão na orla do judeu. Do judeu. Do judeu é um judeu específico. Mas quando fala o texto original, 10 das nações pegarão na orla da veste de um judeu. Artigo indefinido. Então é um judeu comum, não do judeu, um judeu específico. Então essa interpretação não serve para dizer, esse judeu é Machia e Yeshua. Não. As nações recorrerão a Israel. Ezequiel 17, todas as aves, ou seja, Hashem compara Israel com o quê? Com uma figueira, uma árvore alta. E todas as aves do céu buscarão o quê? Refúgio em Israel. Quem são essas aves do céu? O texto diz, as nações buscarão refúgio em Israel. Por quê? Porque os judeus vão sair na rua, pregando Yeshua, a tchuvá, a restauração, trazendo a restauração do verdadeiro entendimento bíblico. Então, para nós não se prolongar muito, fiquei só no primeiro verso da porção, é muito rica, mas veja como a Torá, ela tem um contexto. A Torá, ela tem, qual é a palavra correta? Agora me fugiu a palavra. Um teor profético. A Torá, ela tem um teor profético. Por isso que eu digo, toda doutrina que não está fundamentada na Torá e nos profetas, não é uma doutrina verdadeira. Esse negócio de arrebatamento para o céu não existe. O texto está dizendo, e vos trarei a terra de Israel. É para lá. E Deuteronômio capítulo 30, capítulo 30, ali verso 1 em diante, Hashem vai dizer, se não obedeceres os meus mandamentos, eu vou espalhar vocês entre as nações. Mas se por acaso você estiver espalhado, e de lá vocês lembrar, se arrependerem, então eu, o Senhor, vos ajuntarei, vos reunirei, vos tirarei das extremidades dos céus, e trarei a terra que jurei a vossos pais. E quando nós lemos Matitiahu, Mateus capítulo 24, e o verso 29 em diante, o texto, Yeshua vai usar a mesma terminologia. Depois da aflição daqueles dias, o sol não dará sua luz, a lua, né, as estrelas cairão, ou seja, vai haver um abalo no cosmo, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. As nações se lamentarão, vendo o Filho do Homem, né? E vai dizer o seguinte, ele dará ordem aos seus anjos, para que, com o clamor de trombeta, um clangor de trombeta, reúnam os escolhidos de todas as extremidades do céu. Olha que Yeshua vai usar a mesma terminologia. Quando nós conectamos, entendemos que esse retorno é para a terra de Israel. Então, a Torá, ela tem o teor profético, segundo o nível de interpretação. Nós, nesse mesmo texto, nós poderíamos falar sobre as bênçãos que Yaakov dá para os seus filhos, que nem todos foram bênçãos, outros foram repreensão. Por exemplo, para Simeão e para Levi, Yaakov vai dizer, meu conselho, né, não tenha parte no seu concílio, Levi. Por quê? Porque eles mataram lá, fizeram uma chacina, um genocídio nos filhos de Shechem, de Siquém, por causa de Diná. Yaakov não aprovou. Mas de todos estes, o que mais me chamou a atenção, claro, vai vir também para Yehudá, o cetro não se apartará de Yehudá, de Judá, até que venha Shiló, o Mashiach, a quem recorrerão todas as nações, enfim.
Mas o que me chama a atenção é que quando ele chega em Dan, ele diz o seguinte: Dan é como uma serpente que morde os calcanhares dos cavaleiros por detrás. Porque quando nós conectamos o verso, nessa mesma porção vai falar sobre isso. Como assim morde o calcanhar por detrás? Serpente que fica à beira do caminho, que morde os calcanhares por detrás. Existe um verso muito semelhante. Bereshit, Gênesis 3,15. A semente da mulher, Hashem falando para Nahash, a serpente, a semente da mulher esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A serpente vai ferir o calcanhar do Mashiach. Olha o que Yaakov está falando para Dan. Dan é como uma serpente à beira do caminho que morde o calcanhar dos cavaleiros por detrás, traiçoeiramente. Há especulações no meio judaico, os rabinos messiânicos vão comentar sobre isso, sobre a possibilidade do anti-Mashiach vir da tribo de Dan. Porque a tribo de Dan, ao longo da sua história, ela cometeu muita idolatria. A idolatria em Israel geralmente entrava por causa da tribo de Dan, entrava por Dan. Lembra lá do pecado do bezerro de ouro? Depois, na época do rei Jeroboão, vão fazer bezerros de ouro novamente. Um vai ficar em Dan, o texto bíblico vai dizer. Um bezerro de ouro está em Dan. E eles queimavam incenso a esse poste de ídolo. Ou seja, Dan era uma porta de entrada para Avodazará, a idolatria. E nós vamos ver então, como se Yaakov estivesse falando. O mal vai entrar, o mal para Israel vai entrar por Dan. É uma especulação, não estou afirmando. Porque faz muito sentido, quando nós vamos ao Sefer Hit Galut, que é o livro do Apocalipse, e nós vamos olhar sobre a restauração de Am Israel, dos filhos de Israel, vai ter lá 12 mil de cada tribo, 144 mil selados. Nós vamos olhar lá, 12 mil da tribo de Yehudá, 12 mil da tribo, né? E vai de cada tribo, está ali, da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Binyamin. Vocês vão olhar lá, não aparece a tribo de Dan. A tribo de Dan não aparece. Vai entrar Efraim, não, Menaché. Tribo de José vai ter, e tribo de Menaché. Como assim Menaché? Menaché é filho de José. A tribo de José foi dividida em duas, Efraim e Menaché. Mas lá no Apocalipse está escrito, 12 mil da tribo de José, 12 mil da tribo de Menaché. Então essa tribo de José poderia ser a tribo de Efraim, né? E Menaché ali, concluindo. Mas Dan não vai aparecer, Dan está de fora. O Manassés, né? Ele era o primogênito, mas na verdade quem ganhou a primogenitura ali foi exatamente, o Auri fez ali, né? Houve a troca, né? Os braços cruzados, e Yaakov deu a brachá de Behor, né? Para a bênção da primogenitura sobre Efraim. José ainda fala, não pai, coloca a mão sobre este. Este é o primogênito, Menaché. Yaakov, não. Yaakov sabia, ele está vendo, é profeta. Inclusive tem um texto, queridos irmãos, é isso que nós temos que compreender, né? Não que nós já não tenhamos compreendido, mas é aquele reforço. Aqui tem a parte do Yaakov, que ele se prostra sobre a cabeceira da cama. Isso aqui é fantástico. Mas tem um, quando ele vai chamar para abençoar, isso que é relevante. Eu quero ver se eu encontro aqui o verso, se alguém puder me achar ali também, que é na Parashá Vayeri ali, deixa eu ver aqui o começo.
é do 47, 28 em diante, né? Tem um verso que Jacó vai chamar os filhos. Jacó vai dizer assim: vos farei saber agora o que há de acontecer nos últimos dias. Isso aqui. Aqui, achei. Gênesis 49, verso 1. Até é bom nós comparar as traduções. Se vocês puderem abrir aí, vamos ver como é que está na tradução em português. Gênesis 49, 1. Gênesis 49, 1. Como é que está aí, Auri? Olha aí, no fim dos dias. Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos últimos dias. Aqui na minha tá. No fim dos dias. A palavra que aparece em hebraico ali é Aharit Ayamim. Aharit Ayamim. Ou seja, os últimos dias. Interessante esse texto aqui da Torá. Jacó sabia o que ia acontecer nos últimos dias? Sabia. Era profeta. Todo o plano de salvação, toda a história do povo judeu, do povo de Deus, foi revelada para os patriarcas. Os patriarcas tiveram primeiro a revelação. Primeiro, eles tiveram a revelação. E o texto das Escrituras vão dizer que o Evangelho foi pregado a Abraão. Como que o Evangelho foi pregado a Abraão? Há outros textos que explicam isso, porque eles tiveram revelações, tiveram experiências com o Mashiach. Aqui vemos que literalmente os patriarcas conheciam os acontecimentos que ocorreriam nos últimos dias. A expressão hebraica que aparece no verso é Aharit Hayamim. Essa expressão é usada no meio judaico para se referir a algo escatológico. Olha aqui. Enfim, queridos irmãos. Yaakov fala da chegada do Mashiach. É o comentário do Esforno acerca desse verso. Que quando Yaakov fala, vou fazer vocês saber o que há de acontecer nos últimos dias, Esforno diz, Yaakov fala da chegada do Mashiach, que significará o fim da existência das nações que se opõem a Deus e ao reino de Deus na terra. Neste momento, a medida do pecado que as nações acumulam será plena para transbordar, de modo que Deus se sentirá em liberdade para trazer a retribuição apropriada. Baruch Hashem. Amém, queridos Haverim? Amém. Baruch Hashem. Que Deus abençoe a todos. Adonai Oz leamoiten, Hashem evarech et amo vashalom. O Senhor fortalecerá o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Em nome de Yeshua. Amém ve amém. Baruch Hashem.